Olá, graça e paz, irmãos. Muito bem. Opa, os irmãos já estão chegando aqui nesta noite. Muito bom de rever os irmãos. Faz mais ou menos uma semana, né, que nós estivemos juntos na outra sexta-feira. Então eu saúdo os irmãos, né, com a paz do Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos meditar em algumas passagens. Vamos curvar as nossas cabeças e temos uma palavra de oração para buscarmos o nosso Deus, para a direção do seu Espírito. Oremos. Pai bendito, nós temos chegado nesse instante aqui, nesta plataforma, para nós podermos ter um tempo de meditação da Tua Palavra. Nos juntamos virtualmente, nós, irmãos da Igreja Batista Maranata, outros irmãos e amigos que se juntam a nós, porque nós carecemos da Tua Palavra, nós carecemos do Senhor e queremos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito nessa noite. Fala aos nossos corações e que seja um tempo também de comunhão, mesmo desta forma não presencial. Mas em tudo isso, Pai, sobretudo, nós queremos glorificar e bendizer o Teu nome. E é no precioso nome de Jesus que eu te suplico e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Então, hoje à noite nós vamos meditar em 4 diálogos de Jesus. 4 diálogos de Jesus. São algumas passagens prediletas do meu coração, né, nos evangelhos da vida de Jesus. Cerca de quase 40 anos atrás, em São Paulo, eu ainda pastor de jovens, eu preparei uma mensagem neste mesmo tema aqui. O esboço que eu estou seguindo ainda é o mesmo esboço daquela época, porque eram passagens que quando eu lia falava muito ao meu coração e eu vou poder compartilhar com os irmãos e meditando, porque hoje à noite eu teria esse tempo com os irmãos, né? Então o Senhor colocou no meu coração esta passagem e eu procurei lá nos meus arquivos os manuscritos originais. Não encontrei o original, mas o que já tinha sido datilografado aqui naquelas máquinas tipo Olivetti. Alguém lembra dessa época, lá perto do dilúvio? Olivetti, a mais sofisticadinha um pouquinho era a IBM, né, com a esfera. Mas esta aí daquelas bem antigas que nós usávamos. Eu tenho ainda alguns materiais que estão sendo digitados atualmente. Naquela forma eu tenho ainda, né? E então, são diálogos de Jesus que me chamam a atenção e eu vou compartilhar com os irmãos e tirarmos lições preciosas para as nossas vidas nesta noite. Então nós vamos ver o diálogo de João 4, de 6 a 15, quando ele conversou com a mulher no poço de Sicar, ali em Samaria. Mateus 16, de 5 a 7, um dos diálogos com Jesus enquanto ele caminhava. Lucas 18, um outro, já próximo da sua morte. O Senhor teve um outro diálogo com seus discípulos. E também, respectivamente, na sequência, o meu diálogo predileto, uma das minhas passagens prediletas da vida de Jesus, nos evangelhos, Mateus 15, de 21 a 28. O assunto que nós vamos conversar hoje é justamente sobre o diálogo, usando estes diálogos sobre diálogo. E o título seria Um Verdadeiro Diálogo. A gente ouve muito, né? Reclamações ou situações em que não há diálogo entre certas pessoas, amigos, marido e mulher, pais e filhos, né? Vez por outra, a questão é, você não me entende, né? Eu digo uma coisa, você entende outra, a gente não está se entendendo, né? E isso tem sido traduzido como um problema de comunicação, né? Porém, o que chama a atenção, porque está narrado no texto sagrado, eram diálogos de Jesus, e naquela ocasião eu fui ao dicionário para procurar uma definição. Pode parecer óbvio, né? Pastor, mas o senhor não sabe o que é diálogo? Bom, na prática eu sei. Definição tem no dicionário. E olhando no dicionário, a definição é
Diálogo é a fala alternada, é a conversação entre duas ou mais pessoas. Diálogo é a conversação ou a fala alternada entre duas ou mais pessoas. Então, ao examinar esses diálogos de Jesus, que nós vamos ver agora, eu quero propor para os irmãos de que esta definição é incompleta. E vou fazer uma proposta de uma outra definição, que ao meu ver é mais completa, tendo em vista os princípios bíblicos. Diálogo, portanto, seria ou é a conversação ou a fala alternada entre duas ou mais pessoas, desde que haja compreensão. Porque se não houver compreensão, eu entendo que não há diálogo. E o que nós vamos ver é justamente isto, né? Textos em que preencheria o requisito da definição, porém, não era um verdadeiro diálogo. Era um diálogo porque preenche os requisitos da definição, mas não havia realmente um entendimento entre as partes, né? Parece fácil, irmãos, mas não é. Eu vou mostrar nesses 4 exemplos que nós vamos ver um verdadeiro diálogo. Destes 4 exemplos, apenas um se constituiu em um verdadeiro diálogo. O primeiro diálogo, portanto, é em João capítulo 4, a passagem conhecida de todos nós, né? Na passagem da mulher no poço, a partir do versículo 6 de João 4. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, isso era meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Então veja, nesta passagem, nós encontramos que houve uma fala alternada. Jesus falava, a mulher respondia, a mulher falava, Jesus respondia. A definição, está lembrado? Uma fala alternada entre duas ou mais pessoas. Isso era diálogo. Agora, você conhece a passagem bem como eu? Essa não era um diálogo, porque Jesus pediu para ela a água, não é? E ela estranhou. Até aí, ela tinha entendido o que Jesus disse. Jesus disse, ela falou: mas como o senhor é judeu? Você é judeu e pede água para mim que sou samaritana. Então Jesus disse: se você me conhecesse, você ia pedir, eu te daria água viva, né? Então, aí começou a confusão. Porque quando Jesus disse para a mulher que ele daria água viva, ela disse: mas o senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Então não tinha balde, não tinha corda, e era muito fundo. Por quê? Porque a mulher pensou lá no olho d'água, lá no fundo do poço, na nascente, onde a água borbulhava, para poder pegar água. E Jesus disse: não, se você pedisse para mim, eu te daria uma água e você nunca mais ia ter sede. Pronto, resolveu o problema da mulher.
Você lembra que era meio-dia? Meio-dia porque essa mulher não era de boa fama, era mulher prostituta. Pessoas de bem buscavam água logo cedo ou à tardezinha. No calor do dia, estava todo mundo em casa, era o tempo que essas pessoas que não tinham acesso à comunidade iam buscar água. E então, ela já pensou, se ele me der dessa água, se o senhor me der dessa água, eu não vou precisar mais vir buscar água aqui. Então, definitivamente, eles não estavam falando a mesma coisa. Ele falava de uma água, ela falava de outra água. Ela falava da água literal e ele falava da água espiritual, que era ele mesmo. Não havendo diálogo, Jesus mudou o assunto e disse, vai buscar o seu marido. E então você conhece o resto da história, aí houve diálogo porque ela entendeu e aí veio se converter. Mas compreende? Água e água não era diálogo definitivamente. A outra passagem é de Mateus 16, e eu leio rapidamente para os irmãos. Mateus 16, versos de 5 a 7, um outro diálogo bastante conhecido. Mateus 16, de 5 a 7, diz assim, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceu-lhes levar pão. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Aqui eu coloquei nesse diálogo fermento e pão ou pão e pão. Para você, pão é a mesma coisa? Para mim também. Aqui não era. Quando Jesus disse, primeiro, eles quando começaram a caminhar, eu não sei quem era o responsável para trazer pão, mas alguém era. E começaram a andar, esse alguém já cutucou a outro e disse, olha, esqueci o pão. Não tem pão. E agora? Estamos na fria, porque não tem pão. Não passou muito tempo, Jesus então disse para eles, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Olha só o que é a consciência, porque estavam quietinhos, não falaram nada para Jesus, e então alguém falou, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer? Então eles não sabiam. Não entenderam quando ele falou, fermento, irmãos, é para fazer bolo, para fazer pão. Aí já ligaram, e ele descobriu que não trouxemos pão. Foram pegos. Olha só que interessante, não é pitoresco isso aqui? Ele descobriu que nós não temos pão. Deve estar chateado por conta disso, não é? Então, Jesus, conhecendo o coração deles, eles só entenderam quando ele disse, vocês estão preocupados com pão? O que aconteceu quando nós alimentamos 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Quantos cestos sobraram? E a outra vez, quantos cestos sobraram? E vocês estão achando que eu estou falando de pão? Você concorda comigo? Novamente, era uma fala alternada. Os discípulos disseram uma coisa, Jesus disse outra. Ele falou de fermento dos fariseus. Os discípulos pensaram no pão que esqueceram. Não havia diálogo. Não havia entendimento entre as partes. Acontece conosco, não é? Está falando uma coisa, entendendo outra. As palavras são parecidas e semelhantes, mas não havia diálogo. Até que Jesus chamou a atenção deles com respeito ao milagre que já havia acontecido, que eles nem estavam se lembrando. Ou seja, para quem havia multiplicado poucos pães por uma multidão daquela e ainda sobrado pão, acha que Jesus realmente estava preocupado porque esqueceram de trazer pão? Bom, duas possibilidades. Fariam jejum, uma possibilidade, não tem o que comer, fica sem comer. Mas o que Jesus está dizendo, se eu multipliquei já 2 vezes, acha que não seria fácil eu resolver o problema do pão? Se vocês estiverem com tanta fome assim, que não dá para voltar para casa? Assim somos nós, irmãos.
por mais que o Senhor Jesus faça, por mais que o nosso Deus faça, o nosso coração é cheio de incertezas, cheio de inseguranças. E nós nos vemos traídos muitas vezes, porque achamos que o Senhor está nos cobrando coisas, quando Ele não está cobrando coisas. Nunca se esqueça, tudo nosso foi colocado na cruz. É sério. Nós não podemos esquecer, porque essa é uma grande bênção para nós. Vendendo meu peixe aqui, não perca a aula de Romanos domingo de manhã. Nós vamos falar muito sobre o que está sendo falado aqui hoje, sobre a soberana graça de Deus. O terceiro diálogo, portanto, Lucas capítulo 18, há um outro diálogo semelhante, quando Jesus está conversando com seus discípulos, versículo 31, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Jesus disse que ia morrer. E os discípulos não entenderam. Eram palavras normais. Jesus disse e eles conversavam entre si. O que ele está dizendo? O que é essa coisa de morrer? Ele é o Messias. O Messias esperado. O Messias veio para poder implantar o reino em Israel. Nunca mais vamos ter dificuldades. É só uma questão de tempo. E Jesus dizendo, eu vou sofrer, vou ser escarnecido, vou ser ultrajado. Mas o texto diz, eles não entendiam. Não entendiam. Estava encoberto a eles. Estava encoberto aquela verdade àqueles discípulos. Então aqui é morte e morte. Jesus falava da sua morte por causa da morte dos discípulos, mas os discípulos não compreenderam e não sabiam o sentido destas palavras. Portanto, espiritualmente, irmãos, não é uma questão da letra. Nós temos o espírito da palavra. Às vezes estamos nos preocupando com a letra, estamos nos preocupando com o que está escrito, mas o Espírito Santo, o Espírito tem algo para nós. Os discípulos estavam fechados. Sim, porque amavam Jesus. Eles não queriam que Jesus sofresse. Mas quem era Jesus com todo o poder que Jesus tinha, na verdade não entrava na mente deles essa coisa de morte. Desconheciam a palavra, porque a morte estava prevista já no Velho Testamento. Não havia compreensão. Estão me acompanhando? Portanto, eu estou dizendo para os irmãos, aquela definição não satisfaz. Agora vamos para a nossa última passagem, que é a minha predileta, em Mateus capítulo 15. Já foi feita uma live semanas atrás. Se eu não me engano, o pastor João Pedro fez menção a esta passagem. Ele expôs esta passagem. E eu vou dar um enfoque ligeiramente diferente, porque na verdade é uma aplicação do texto e não uma interpretação do texto, como o pastor João Pedro fez e nos edificou naquele dia. O versículo 21 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para as bandas, para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã.
Eu não vou dar a abordagem da fé desta mulher, que é a tônica da passagem, como já fomos abençoados. Eu estou falando com os irmãos sobre o diálogo, um verdadeiro diálogo. O verdadeiro diálogo é quando não somente há a conversa alternada entre as pessoas, mas tem que haver compreensão. Elas têm que estar sintonizadas em pensamentos e palavras. E acontece aqui. Veja que interessante. A mulher veio e clamava, seguindo Jesus, clamava ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, na primeira vez que ela suplicou, versículo 22, que ela suplicou, versículo 23 diz: ele, porém, não lhe respondeu nada. Ele não lhe respondeu palavra. Não diz nada. Sabe o que significa? Não saiu da boca de Jesus nenhum som. Bom, se nós não conhecêssemos o Senhor Jesus e o seu caráter, nós diríamos: ignorou completamente. Até o pessoal faz uma brincadeira, né? Quando acontece uma coisa dessa, né? Você imagina ela clamando, suplicando, a filha dela horrivelmente demoniada, Jesus em silêncio, quando ela disse: cri, cri, cri. Nada, nenhuma palavra. Interessante, os discípulos se incomodaram. Agora, será que nós nos identificamos com isso? Olha só o que os discípulos disseram. Eles não disseram para Jesus atender o pedido da mulher. O que nós faríamos? Estamos caminhando com Jesus, alguém começa a suplicar de Jesus uma intervenção, e nós, em vez de intercedermos pela mulher, a gente fala assim: Senhor, manda essa mulher embora. Manda embora. Sabe o que é manda embora? Porque eles não tinham poder para fazer isso, porque iam ser reprovados por Jesus. Mas ele, você está entendendo? Ele não pediu: Senhor, abençoa esta mulher. Manda embora. Manda embora. E então, o que a mulher faz? A mulher, o texto diz, ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Bem provavelmente, para que o autor Mateus escrevesse que ela o adorou, provavelmente ela parou de andar como ela vinha andando e falando, se ajoelha e coloca o rosto em terra. Na frente de Jesus, ela coloca o rosto em terra, na terra, debruçada diante dele. Isso é uma atitude de adoração. A súplica agora virou adoração, porque ela sabia que somente ele, somente o Senhor, poderia resolver o problema da sua filha. E ela disse: me socorre, me socorre. E quando ela disse isso, o que nós esperaríamos de Jesus? O que você esperaria de Jesus? Pois é, Jesus disse para ela o seguinte: eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, você está fora. Porque ela era uma gentia, ela era de Tiro e Sidom, mas ela ainda estava diante do Senhor. E quando ela suplicou ao Senhor, ele disse: não é bom lançar a comida dos filhos aos cachorrinhos. Irmãos, esta sequência do diálogo de Jesus, nós naturalmente já teremos desistido no meio. Primeira vez a mulher foi ignorada. Segunda vez o Senhor disse: você não é judia, está fora. Na terceira vez ele diz: comida para filho, cachorrinho fora. Cachorrinho foi gentil, porque o judeu entendia que o incrédulo, ou que o gentio, não, o judeu entendia que o gentio era cão. Mas Jesus disse, ele usou uma figura carinhosa, contudo
uma figura carinhosa, mas que a desqualificava. Eu vim para os filhos, você não é filho. E a comida, o pão é para fartar o filho. Mas, irmãos, a parte mais maravilhosa de todos esses diálogos de Jesus, no meu entendimento, foi quando a mulher respondeu para o Senhor. O texto diz que ela, no versículo 28, replicou: Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Marcos 7, 28, no texto paralelo, ela diz, migalhas das crianças. Ou seja, o cachorrinho come do que sobra. A criança come, cai migalha, e o cachorrinho come migalha. Irmãos, pense comigo. Ela foi supostamente rejeitada, humilhada. Mas sabe o que me fala o meu coração? Ela persistiu. Perseverança. Ela suportou a humilhação. Ela suportou a rejeição. Mas o maravilhoso do meu coração é que quando ela ouviu a palavra cachorrinho, era o gancho que ela precisava. Não se ofendeu, não saiu batendo o pé dizendo que rabi é esse que o pessoal fala tanto, que faz assim com a gente. Não. Humildemente, em adoração, ela disse: sim, eu sou um cachorrinho. Eu sou um cachorrinho. E o cachorrinho come da migalha. Você entende por que Jesus disse que a fé daquela mulher ia salvá-la? Porque ela disse o seguinte: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, eu não preciso de um pão. Uma casquinha. Uma casquinha resolve o meu problema. Jesus tinha falado para os seus discípulos N vezes muitas coisas. E os seus discípulos não entendiam. Quantos diálogos? Você está entendendo o que é o verdadeiro diálogo? Cachorrinho, ela vestiu, e já entrou no pensamento de Jesus. Usou a mesma figura de Jesus. E recebeu o que ela queria. Mas o que tem a ver conosco? O que fez esta mulher compreender as palavras de Jesus e persistir apesar da aparente rejeição? A graça que lhe foi dispensada. Era obra do Espírito nesta mulher. Não é porque ela era mais esperta do que as outras. A humildade que ela exerceu aqui é semelhante à humildade de Jesus ao deixar a sua glória. Então a fé trouxe para esta mulher a humildade. Fé que nasceu aonde? No coração dela? Não. Nenhum lugar da Escritura você encontra suporte para afirmar isso. A fé é um dom de Deus. O Senhor abriu o entendimento. Então, para aplicarmos para nós hoje, se você estiver conversando com alguém alternadamente e não há diálogo, peça a direção do Espírito para que falem a mesma coisa. Vamos falar a mesma coisa. Esta passagem é pessoal do meu coração, porque desde que eu li a primeira vez, eu não me ative ao fato que o Senhor disse que ela teve fé. E a filha dela foi curada imediatamente. Mas me impressionou e me impressiona até hoje ainda. Como que essa mulher captou a figura do cachorrinho? E o meu pedido para Deus tem sido: Senhor, me ajuda, abre os meus entendimentos, os meus olhos, para que eu entenda isso. Eu entenda quem eu sou. Eu entenda. Cachorrinho? Que uma migalha resolve o problema do pecado. Porque a graça que o Senhor nos dá
é suficiente e abundante. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração e você medite nesses diálogos e examine o seu coração se nós temos conversado com o Senhor de maneira a entendê-lo. Peça a direção do Espírito. Humildade e mansidão. Ela não reivindicou qualquer direito diante da suposta humilhação e rejeição. Ela esperou pacientemente no Espírito por uma brechazinha. E essa brechazinha veio quando Jesus disse carinhosamente: não é bom tu pegar o pão dos filhos e dar para o cachorrinho. E ela alegre disse, isso mesmo, uma casquinha. Guarde isso. Peça para o Senhor uma casquinha. Uma casquinha, Senhor. Embora, se você já tem Jesus como seu Senhor, você é filha, não é cachorrinho. Um dia eu fui cachorrinho. Louvado seja o Senhor, que não sou mais. Mas ainda continuo lutando para entender as palavras do Senhor e poder aplicar o meu coração e falar a mesma coisa com o nosso Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Amado Deus, eu te louvo, Pai, mais uma vez, porque o Senhor fala aos nossos corações, porque o Senhor nos alerta de que nós falamos contigo e nós precisamos da ação do teu Santo Espírito em nós, para que os nossos gemidos inexprimíveis, porque os nossos gemidos inexprimíveis são interpretados diante do Senhor, que nós compreendamos e nos apropriemos da tua palavra. Nos livra, Pai, do orgulho. Nos livra, Pai, da falta de mansidão. Mas que, como esta mulher, nós possamos entender que o Senhor nos ama. E assim como o Senhor a atendeu, o Senhor também nos atende. E eu te louvo e bendigo no precioso nome de Jesus, o meu Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e uma boa noite, um bom fim de semana. Nos vemos domingo de manhã, Romanos capítulo 1. Deus abençoe. Amém.